Então, boa tarde, pessoal. Boa noite, Ana. Então, a gente acabou de fazer um zazen, que eu acredito que seja a nossa prática mais importante, o que a gente cultivou de mais importante esse tempo. E o zazen, ele permite que a gente volte para casa, não é? Como diz o mestre Keizan, zazen é retornar ao lar e se sentar em tranquilidade. E se a gente perceber que essa casa está um pouco tumultuada, existe possibilidade da gente arrumar essa casa, porque agora nós estamos nela. E hoje eu escolhi um assunto interessante, que é a natureza do artista, né? A natureza do artista. Olha que coisa interessante, né? A natureza do artista. Eu gosto muito de teatro. Eu não sei se alguém aqui já fez ou faz teatro. Eu assisto canal de humor, algumas séries de comédia, para poder suavizar a vida, né? Porque tem hora que a vida pesa muito, então a gente precisa suavizá-la também, das diferentes formas que nos é disponível. E em 2019, o ano passado, a gente foi levar a Nanda é minha filha, a gente foi levar a Nanda para fazer um teste de teatro, né? De um projeto chamado Projeto Passarela. E foi interessante porque, olha o nome, Projeto Passarela. Será que não tinha pessoas fashion, hein? Só pelo nome a gente já começa a desconfiar, né? E foi interessante porque tinha muitos jovens. Muitos jovens. Tinha gurizinho, ainda de colo lá, com os pais. Tinha mocinhas, rapazinhos. Tinha adolescentes. Tudo desejando uma coisa que era principalmente a fama, né? Desejando principalmente a fama. E eu achei interessante essa vivência, porque o pessoal desse projeto, Projeto Passarela, mostrou o mundo maravilhoso da fama. Eles mostraram o teatro, eles mostraram a questão das novelas, mostraram alguns artistas de cinema. Inclusive, quando eles falaram de cinema, eles mostraram um ator brasileiro, Rodrigo Santoro, se eu não me engano, que faz filme para aquelas bandas dos Estados Unidos, fez ou faz. Né? Eles mostraram também o glamour que os artistas, nem todos, mas que muitos possuem. Não é? Enfim, eles mostraram as possibilidades positivas, que são muitas, que os artistas podem ter. De maneira individual, mas também pode repartir muita coisa com os seus fãs, com seus familiares também. E eles também mostraram algumas dificuldades. Porque o artista, ele precisa de uma dedicação muito grande. Ele precisa de um esforço. Ele precisa de uma dedicação.
dia a dia, um dia depois do outro, é preciso que ele vá se dedicando, e o projeto mostrava como os aspirantes a artistas deveriam se comportar. Eu me lembro que mostrou também uma entrevista com uma jovem que passou por muitas frustrações nessa carreira de artista. Eles falaram também assim que é importante ter pessoas que apoiem os artistas, que apoiem as artes, que acreditem e que incentivem os jovens a se aproximarem da arte. Eu achei bonito porque não foi só vender ilusões, mas foi uma aula das possibilidades do que pode acontecer na vida de um artista. Inclusive, e essa é a parte que nos interessa a partir de agora, eles fizeram uma dinâmica lá na hora, foram 2 dias de encontro, eles fizeram uma dinâmica lá na hora, e chamaram algumas pessoas para ir demonstrar seu talento. Eu me lembrei que a live de Ana, amanhã, Buscando Novos Caminhos, é justamente sobre isso, não é? E eles chamaram a galera. Quem vem? Logicamente, aqueles que estavam mais seguros do seu talento, aqueles também que eram mais desinibidos, foram lá. Foi maravilhoso. Isso faz 1 ano. Teve gente que cantou, teve gente que declamou poesia. Eu assim, ó, babando, sabe? Porque o artista, ele nos ensina uma coisa que é muito preciosa, que é a seguinte: você não sabe quem é este ser que está diante de você. Você não sabe o potencial que esta pessoa tem. Então não julgue-o. Aí lá no finalzinho, primeira reunião, eles entregaram um texto aos participantes do evento, né, que desejariam participar da carreira de artista, cinema, novela, teatro, propaganda. Então, eles deram um textozinho incrível, um textinho relativamente curto. Aí disseram assim: olha, vocês vão para casa agora, decorem esta fala, façam encenação, porque amanhã nós precisamos nos ver de novo. Aí eu fiquei pensando, eita, ó, logo amanhã, menos de 24 horas para essas rapaziada todinha aí se preparar. E a gente voltou no outro dia, né? Como combinado. A Nanda até passou no teste, mas tinha que ir para Brasília e era muito caro. Essa ideia depois diminuiu. Mas desde aquele dia, depois daquele dia, eu fiquei pensando no que eu vivenciei. Eu fiquei pensando nas ensinações que eu vi. Na hora, assim, sabe, na lata. Alguém chegou e disse: você tem um talento? Mostre. E a pessoa se levantar e vai lá e demonstra seu talento. Eu também fiquei pensando nas possibilidades. Nas possibilidades, por exemplo, de uma pessoa que estava tensa, nervosa, brilhar do jeito que eu vi lá na hora. Tinha uma jovem que ela ia declamar uma poesia. Só que na hora, ela errou. Foi lindo de ver. Ela errou, acho que umas 2, 3 vezes. E chegou uma hora que ela simplesmente fechou os olhos
respirou, como eu digo aqui na minha terra, e desembestou. E começou a recitar a poesia dela. E à medida que ela recitava, a gente via que ela sentia aquilo que ela estava recitando. Ela estava realmente vivenciando aquilo. Foi lindo, porque quando ela fechou os olhos e deu uma respirada, eu percebi que ela encontrou o seu ponto de equilíbrio. Ela fechou os olhos e respirou. Quando ela fez isso, ela encontrou o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio não estava lá fora. Pelo contrário, lá fora tinha o quê? Lá fora tinha ansiedade dos outros participantes. Lá fora tinha a concorrência, alguns possivelmente torcendo para que ela não se desse tão bem como de fato aconteceu. E eu fiquei pensando nisso. Olha o quanto a arte ela é bonita, o quanto a arte e o artista é importante. Sim, mas o que é o artista? O artista é aquela pessoa que, apesar de ter, como todos nós temos, uma base emocional, mental e de relacionamentos, o artista ele percebe em si que pode ir além desta base. O artista é aquele que encontra possibilidades além dessa base que nós temos, essa base de emoções, de pensamentos, de relacionamentos. Olha o quanto isso é precioso. Então, o artista, ele nos ensina que nós podemos ir além da nossa identidadezinha do dia a dia. Os artistas, eles ensinam que essas nossas estruturas internas, elas não são fixas. As nossas estruturas internas, elas não são rígidas. Ou seja, os artistas, eles nos ensinam que existem muitas possibilidades. Aliás, pessoal, se nossas estruturas fossem imóveis, se nossas estruturas de pensamento e de emoções fossem rígidas, os artistas não poderiam existir. Nem a arte seria possível existir. E eu fiquei com esse diálogo assim, comigo, do ano passado até agora. E o que me motivou a falar desse tema é porque recentemente eu fui a um circo aqui na cidade de Campina Grande. E assim que a gente chegou lá, comprou lá os ingressos, na hora de entrar, tinha uma jovem tão abusada, mas tão abusada, que eu quase saía, voltava para casa. Mas assim, sabe? Eu já me identifiquei, porque eu tenho um certo abuso também comigo, né? Eu tenho um certo abuso também comigo. Bianca fica rindo, Bianca. Bianca foi minha aluna. Bianca sabe que eu sou abusado também, né, Bianca? Foi interessante, porque na hora que eu vi a menina lá pegando. Ô, Bianca, muito obrigado, Bianca. Na hora que eu vi a moça pegando o ingresso com a cara assim, eu disse: eita!
Superei, né? A gente sentou, aí começou o espetáculo. Passou um tempinho, começou o espetáculo. Ei, e quem estava apresentando era um guri. Eu acho que ele tem assim, vou arredondar para cima. Eu acho que ele tinha 10 anos, o menino. 10 anos. Arredondando para cima. Eu perguntei a Tarcísio, esse menino tem quantos anos? Ela disse, deve ter 7. E foi massa, porque na hora que começou o espetáculo, ele fez lá algumas palavras, e à medida que o espetáculo ia acontecendo, ele batia palma assim com as mãos e fazia tchá, 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 tchá. E a galera, tchá, tchá, tchá. Eu disse, meu amigo, velho, um gurizinho, arredondando para cima, 10 anos. Aí depois veio uma moça, linda, sorridente, bem diferente daquela que eu vi no começo. Ela, uma jovem linda, sorridente, assim. Aí ela subiu lá no negócio que tem lá em cima, sabe? Num objeto assim, bem perigoso mesmo. Aí ficou lá em cima fazendo uns movimentos, se equilibrando. E ela pegava assim, aí vinha para perto da gente e sorria. Eu digo, nem parece que eu estou no mesmo canto. Aí lá em cima, ela chega, estava leve. Essa pessoa chega, estava leve. Aí depois veio um palhaço, brincando com o menino que estava apresentando. Depois teve um intervalo. Na hora do intervalo, o pessoal que estava como artista, eles foram vender os produtos para poder manter essa arte, que é assim que os artistas vivem muitas vezes. Resumindo a história, no final teve uma coisa que é o Globo da Morte. Um gurizinho, que não foi o palhaço, entrou lá e fez aquelas coisas lá no Globo da Morte. Depois chegou uns caras com umas motonas assim. Acho que tem uns 4 ou 5. Eu disse, eu não acredito que eles vão fazer isso aí, não. Mas a arte nos faz fazer coisas que para muitos são inimagináveis de fazer. Aí, como eu não queria ficar olhando para o Globo da Morte, porque eu sou muito medroso, eu fiquei desviando o olhar para vários cantos, sabe? Olhava para o Globo da Morte, tirava o olhar, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava lá para trás. Da primeira vez que eu olhei lá para trás, eu fiquei confuso, sabe? Eu disse, aquela mulher que estava nas alturas é a mesma abusada que eu vi lá no começo. Não, não é possível. Não, não pode ser, não. Pois era. No momento em que ela estava vivenciando aquilo que ela tinha como mais precioso, ela vivenciava com liberdade. Aí o espetáculo foi acontecendo e eu fui me lembrando dos ensinamentos, sabe? Eu me lembrei que o Buda fala que nós podemos nos moldar de diferentes formas. Nós podemos nos moldar de diferentes formas. Como a gente estudou aqui, logo no começo das nossas práticas, nós estamos em constante transformação, pessoal.
nós estamos grávidos de nós mesmos e também dos outros, né? Devido à nossa interdependência. Aí eu fiquei pensando, qual é a natureza do artista? A natureza do artista é livre. Como a nossa, como a de todo mundo é livre. O artista, ele vivencia os personagens a partir de um espaço aberto. O artista, ele ensina para a gente o seguinte, apesar de nós termos uma base mental contaminada com algumas emoções negativas, como a gente falou no dia da iluminação do Buda, então, apesar do artista também ter uma base mental contaminada, como todos nós temos, momentos de raiva, por exemplo, eles conseguem vivenciar a sua arte além dessa base contaminada. Por exemplo, eles decoram os textos, eles estudam os desenhos que vão fazer, eles vivenciam tudo, mas sem deixar marcas profundas em sua mente e em suas emoções. Eu vou repetir isso. Eles vivenciam a sua arte sem necessariamente deixar marcas profundas na sua mente e nas suas emoções. Eles vão vivenciando a arte a partir dessa certa liberdade. Essa liberdade do artista que eu me referi boa parte desse ano das nossas práticas. Eu queria deixar uma dica aqui para você. Se você não quer marcar sua mente e marcar suas emoções e conduzir sua vida por alguns caminhos que você não acha interessante, não se exponha. Porque o artista, ele só faz o que ele faz, nós só fazemos o que fazemos, porque existe, apesar da gente ter essa base, existe uma liberdade nela ainda. Aí alguém, certo dia, me perguntou, para em que hora da moto passar aqui? Fazia tempo que essa moto tinha passado aqui, fazendo barulhinho. Eu me lembro que uma vez uma pessoa perguntou, monge, eu preciso trabalhar, e meu ambiente de trabalho é cobra engolindo cobra. Eu vivencie, mas não vivencie com tanta dureza. Isso, Ana, viva a liberdade. Até mais. E quem estava lá comigo no espetáculo pensou que eu estava vendo só o espetáculo. Mas quando eu comecei a pensar nos ensinamentos do Buda, deu para perceber que ali era mais do que um espetáculo. Como a vida é, mais do que um espetáculo. E você deve ver além do espetáculo. Você pode ver além das aparências. É isso que o artista nos ensina. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a arte nos ensina e nos mostra que nós temos condições de ter novas aspirações, de fazer desse mundo um mundo diferente. Você também pode ver além do espetáculo, você também pode ver além da aparência. Por isso que eu digo, pratique o Dharma
se aproprie dele. Os ensinamentos dos mestres é um direito nosso. E os artistas nos ensinam que nós podemos ir além dessas aparências. Então, qual é a natureza do artista? É a natureza livre. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.